Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 31 a 32a. O que vem lá de cima é superior a todos. O que vem da terra é da terra, e terrestre é a sua linguagem. O que vem do céu é superior a todos. Ele testifica o que viu e ouviu. Palavra da salvação. Comentário João 3, de 31 a 32a. São João Crisóstomo. Assim como o cupim rói a madeira e o ar corrói o ferro, assim a vanglória põe a perder a alma que nela se compraz. É, pois, força que nos empenhemos em destruir essas inclinações. E mesmo João, bem que empregando diversos argumentos, escassamente logra fazê-lo em seus discípulos. A seguir, acha-se constrangido a acrescentar novos argumentos aos previamente formulados. O que vem lá de cima é superior a todos. Como a dizer, dado que exagerais meu testemunho, e porque me considerais como mais digno de fé, é preciso que saibais que o que vem do céu é mais digno de crédito do que aquele que habita a terra. É isto que significa superior a todos. Ele, com efeito, se basta a si mesmo e avantaja-se a todos quantos há. A falar a verdade, nem tudo nele era terrestre, porque tinha uma alma e participava do espírito que não procede da terra. Por que então disse de si mesmo que vinha da terra? Com isto, não quis expressar senão a própria pequenez, porque nascido da terra é incomparável a Cristo, que a nós veio do alto. E terrestre é a sua linguagem. Não, porém, como se falasse movido pela própria mente, mas em comparação com a doutrina de Jesus Cristo, como a dizer: minha pessoa e minha doutrina são por demais amiudadas e humildes para serem comparadas às dele. Elas, com efeito, têm o tamanho que convém às coisas terrestres, quando comparadas àquele em que se ocultam todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Retificadas, pois, as paixões dos discípulos, passa a falar-lhes com mais liberdade, porquanto tudo o que lhes poderia ter dito até então não haveria de encontrar abrigo naquelas almas. Continua, portanto, nesses termos: o que vem do céu é superior a todos. Depois de ter comunicado todas essas alteadas ideias sobre Jesus Cristo, João Batista como que desce das alturas e passa a falar, por assim dizer, numa linguagem mais humilde. Ele testifica o que viu e ouviu. É por meio desses dois sentidos, visão e audição, que chegamos a um conhecimento certo de todas as coisas, tornando-nos mestres dignos de confiança quando falamos do que vimos e ouvimos. João Batista aplica essa verdade ao próprio Cristo, dizendo: ele testifica o que viu e ouviu, dando a saber com isso que as palavras do Salvador estão livres de falsidade, porque transmitem a verdade em absoluto. Quanto a mim, parece dizer: tenho necessidade de ser instruído por aquele que veio do céu a anunciar o que viu e ouviu, isto é, todas aquelas verdades das quais só ele tem ciência. Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 32b a 36. Mas, quase, ninguém recebe o seu testemunho. O que recebe o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Aquele a quem Deus enviou fala palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e pôs todas as coisas na sua mão. O que crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Palavra da salvação. Comentário João 3, de 32b a 36. Santo Agostinho. Ou então,
Há certo povo que vai para sofrer a ira de Deus e que há de ser condenado a par do diabo. Nenhum dentre os seus recebe o testemunho de Cristo. Observa como, bem que entremeiem-se os homens, espiritualmente a divisão vai ao mundo. João os classificou segundo os pensamentos de seus corações, conquanto ainda não estivessem separados fisicamente, e em o fazendo, deparou duas classes distintas de homens, fiéis e infiéis. Ao lançar o olhar sobre os infiéis, disse: ninguém recebe o seu testemunho. Voltando-se, porém, da esquerda para a direita, acresce: o que recebe o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Que querem dizer essas palavras, Deus é verdadeiro, senão que o homem é mentiroso e que Deus só é veraz? Nenhum homem pode dizer a verdade se não for iluminado por aquele que não diz senão a verdade. Deus é veraz e Cristo é Deus. Queres provas disto? Ouve o seu testemunho e descobrirás. Se, contudo, ainda não conheces Deus, é porque ainda não lhe recebeste o testemunho. Cristo é verdadeiramente Deus, enviado por Deus. Deus enviou a Deus. Os dois, par a par, são um só Deus. E o mesmo João Batista disse: aquele a quem Deus enviou, aplicando essas palavras ao Cristo para distingui-lo de si. Mas e agora? Acaso João Batista não foi ele próprio enviado por Deus? Sim, mas observa o que segue. Porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. Aos homens, dá-lhe-o com medida. A seu Filho unigênito, porém, sem medida. A um é dado o dom de palavra da sabedoria. Outro recebe do mesmo Espírito o dom da ciência. Este recebe uma graça. Aquele, outra. 1 Coríntios 12. A medida é uma espécie de divisão dos dons, mas Jesus Cristo não os recebe por quinhões, porque deles é princípio e fonte. Como viesse de dizer, Deus não lhe dá o Espírito por medida. Ajunta, o Pai ama o Filho. E ainda, e pôs todas as coisas na sua mão, e nos fazer atinar com toda a extensão dessas palavras. O Pai ama o Filho. E de fato, o Pai também ama a João e a Paulo, e contudo não lhes entregou tudo em mãos. Também ama o Pai ao Filho, mas como a um filho e não como a um servo, como a um filho único, não como a um filho adotado. E por isso entregou-lhe tudo em mãos, para que a grandeza do Filho se igualasse à do Pai. Logo, como se dignou de enviar-nos seu Filho, não creiamos que este, por ter sido enviado, é menos que o Pai. Não diz com efeito, sobre ele está a ira de Deus, porque todos os homens que nasceram para esta vida mortal têm sobre eles a ira de Deus, que tombou já sobre o primeiro Adão. O Filho de Deus descendeu sem ter pecado, revestindo-se de nossa mortalidade. Morreu para que tu vivas. Aquele, porém, que se recusa a crer no Filho, merece o ver pesar sobre si a ira de Deus, da qual fala o apóstolo por essas palavras. Éramos, por natureza, filhos da ira. Efésios 2:3.